Ok, perfeito. Oi, Natalita, boa noite. Então vamos lá, ó. Viu na semana passada, a gente viu na semana passada plano inclinado, na semana anterior atrito. Hoje é uma parte da lei de Newton, é praticamente o finalzinho dessa lei de Newton, tá? Fala sobre a força centrípeta. Ah, ok, ok, João. Olá, Raíssa. Então, fala sobre o finalzinho das leis de Newton, tá? O que acontece? Quando um corpo ele está girando, ele está fazendo uma curva, alguma força faz ele fazer a curva. E no final das contas, a gente vai ver que é uma força que a gente já conhece, é alguma daquelas que a gente já estudou, e ela cria esse movimento circular. E quem cria esse movimento circular, a gente chama de força centrípeta, tá bom? Então, vamos só revisar o que a gente já tinha visto até agora, e daí a gente vai para a teoria nova. Opa, aqui saiu já. Ó, então, a gente viu que a dinâmica, causa e efeito, força, aceleração, a inércia, estou falando da massa, dificulta começar ou finalizar o movimento. Primeira lei de Newton, princípio da inércia, livre da ação de forças. O objeto vai ficar em repouso se ele estava, ou vai ficar em movimento retilíneo uniforme. Segunda lei de Newton, não é a mais importante, mas vocês vão usar o tempo todo, o famoso força, meu amor. A força resultante causa uma aceleração, uma mudança da velocidade do corpo. Tá? F é a força, M é a massa, a aceleração. Terceira lei de Newton, toda ação, F corresponde a uma reação menos F, com o mesmo valor, mesma direção, sentido oposto. E elas nunca se equilibram, porque se eu faço força no objeto, esse objeto faz força em mim, uma força está nele, outra está em mim, corpos diferentes. Logo, elas nunca se cancelam, tá? Por estarem em corpos diferentes. Peso é a força que o planeta exerce na gente. Peso é igual a mg, que é a mesma fórmula que essa aqui, ó, é massa vezes aceleração, só que daí seria a aceleração da gravidade, tá? Normalmente os exercícios vestibular eles vão estar falando o- sobre a força, peso, normalmente no planeta Terra, e daí o planeta Terra, a gravidade vale 10, e isso significa então que a força vale o peso vai ser a massa vezes o 10 da gravidade da Terra. A gente viu que é normal, é uma força que o chão faz no corpo, mas esse chão é uma superfície, pode ser uma parede. Se eu estiver encostado na parede, a parede está fazendo uma força em mim. Está sempre 90 graus essa superfície, não tem fórmula. Força elástica é quando eu tenho uma mola comprimida ou distendida. Força elástica é Kx, onde esse K é a constante elástica da mola e o X é a deformação dela. A gente viu o atrito estático, μ estático vezes a normal, e o dinâmico ou cinético, μ dinâmico vezes a normal. E o que diferencia esses dois? O μ, esse coeficiente de atrito. Tá? O vestibular vai passar para vocês, olha, o coeficiente de atrito estático é um número, 0,5, por exemplo, e o dinâmico é 0,2. Tá? Oi, Edilene, boa noite. E esse N aqui é a força normal. Daí, no plano inclinado, nós vimos que eu não desenho peso, eu desenho PT e PN. O PT é P seno de θ, PN é P cosseno θ. E se tiver atrito, o atrito é μ vezes a normal, mas a normal é PN. Tá? Então, eu vou colocar o PN dentro da força de atrito. Ao invés de escrever μ vezes essa normal aqui, vai ser PN. Fala, Caio, boa noite. Isso foi o resumão, tá? Vou voltar aqui, quem quiser tirar um print rapidinho. E isso foi um resumão da matéria que a gente viu até agora. E daí vamos para a matéria de hoje. Componentes da resultante. Vamos lá. O que acontece? A componente da resultante, a gente divide a resultante em duas forças, tá? Essas duas forças, uma delas causa mudança da velocidade, que é exatamente o que a gente estava estudando, a força resultante que causa uma variação da velocidade, ou seja, aceleração. E existe uma outra que causa um movimento circular. E a gente quebra a força resultante nessas duas para conseguir trabalhar mais fácil. Tá? Então, ó, imagine que eu tenho um corpo fazendo essa curva aqui,
E eu falo para vocês que a força resultante é essa. Existe um pedaço dela que está orientada para o centro da trajetória e existe um outro que está tangencial ao movimento. Esse FT, que é a força tangencial, a gente chama de componente tangencial, ela muda o valor da velocidade. E esse FT nada mais é do que o força meu amor que a gente estava trabalhando até agora. Tá? O força meu amor causava aceleração, uma mudança da velocidade, do valor dela. Então, a força resultante do força meu amor nada mais é do que a força tangencial. Tá? Mas por que a gente não chamava antes de força tangencial? Só para não complicar a vida de vocês. Tá? Para vocês estudarem o força meu amor bastante, e daí depois a gente dá um nome para aquela força meu amor que a gente estava trabalhando. Tá? Então, até agora, toda vez que a gente fez exercício usando força meu amor, no final das contas, a gente fez exercício usando esse cara aqui, a componente tangencial da força resultante. Aquela componente que vai causar um aumento, uma variação ou diminuição, né, da velocidade. Tá? Agora, essa é importante. Por que essa é importante? Porque é nova. É a única coisa nova que tem na aula de hoje vai ser essa componente centrípeta. Tá? Então, vamos entender o que é essa componente centrípeta. Ela muda a direção da velocidade. Pessoal, estou num carro, estou a 100 km por hora, indo para frente. Se eu viro o volante, meu carro faz a curva. O carro não faz a curva sozinho. Alguma força faz ele fazer a curva. Tá? E essa força que cria o movimento, a mudança de direção do carro, ela é a força centrípeta. Tá bom? Daí eu pergunto para vocês, alguém sabe me dizer que força faz o carro fazer a curva? Se eu estiver numa pista plana, giro o guidão, alguém sabe me dizer que força é essa? Eu vou chamar ela de força centrípeta, porque ela está criando o movimento de curva. Mas alguém sabe me dizer que força é dessas que a gente já estudou? Bom dia. Bom É a dia, João. dinâmica? É o movimento, né? Isso, exato. Tá. Mas não é a força. É uma força, uma das que a gente já estudou. Vamos fazer um outro teste. Eu estava no carro, né? Estava dirigindo pela estrada, fiz isso com o volante, o carro fez a curva. Todo mundo consegue visualizar isso? Tranquilo? Sim, sim. Tá, ok. Agora vamos mudar de cenário. Eu estou num lago completamente congelado. Sabe? Aquele congelado, congelado. Estou com o meu carro, o maluco, né? A 100 km por hora também, e viro o volante. E vejo que ele não faz a curva. O que aqui não tem, que eu não consigo fazer a curva, que lá tinha, que eu consigo fazer a curva? Atrito? Perfeito, isso mesmo, atrito. Isso significa, então, que o atrito fez eu fazer a curva antes. Opa! Então, o atrito, naquele exercício onde eu estava no asfalto, o atrito é a força centrípeta. Simples assim. A parte mais difícil é achar qual força faz esse cara virar. Depois que você acha, você vai ter que igualar uma formulinha que eu vou colocar daqui a pouco. Mas a parte mais difícil é qual força faz esse carinha girar. Simples assim, tá? E daí, se você torna isso uma maneira fácil de achar, daí depois o restante, a consequência e a resolução fica bem mais tranquilo, tá? Vamos supor, montar um outro desenho aqui. Deixa eu ver se eu consigo. E vou perguntar para vocês qual é a força de atrito. Imagine que eu tenho, isso aqui está uma mesa, tá? Isso aqui é uma mesa, lá. Imagine ela em 3D aí, tá? E daí eu prendo uma bolinha nessa mesa, uma esfera. Essa mesa está na horizontal, tá? Ligada a um fio. Daí eu coloco um prego aqui e bato nessa bolinha. E essa bolinha começa a girar aqui em torno dessa mesa que está na horizontal. Pessoal, qual é a força que faz essa bolinha ficar girando? Porque se não tivesse nada, ela ia embora, né? Ela ia em linha reta. Mas não, ela fica girando. Alguém sabe me dizer que força é essa? Tração? Perfeito, isso mesmo, isso aí. A força de tração, deixa eu pegar outra cor. A força de tração, ela está segurando essa bolinha, fazendo com que ela
fique girando, girando, girando e não saia daqui da mesa. Então, a tração faz o corpo girar, faz o corpo mudar a velocidade. Então, nesse caso, você ia colocar assim, então a tração é a força centrípeta. Esse é o start do exercício. Achar qual é a força que faz o objeto girar. Tá bom? Tranquilo? Tudo bem? Eu vou colocar vários exemplos de forças aí que fazem o objeto girar. Mas só quero ver se tá de boa. Até aqui, tranquilo? Nesse último exemplo, não seria a força de tração mais a força de atrito? A força de atrito... Bem, nesse caso, eu teria que ter falado... Vamos considerar a força de atrito. Mas a força de atrito, ela agiria aqui, ó. A força de atrito seria esse cara aqui. Porque a força de atrito, o atrito não ia fazer a bolinha devagarinho indo parando a velocidade, diminuindo. Então, ela ia mudar o valor da velocidade. Ó. Se tivesse atrito, ela ia frear a bolinha, e daí ela mudando a velocidade, o atrito estaria aqui. A FAT seria a força tangencial, que muda o valor dela, tá? O valor da velocidade. Se existisse atrito, a FAT seria esse tangencial. Então, pode parecer complicado em essa forma. Força centrípeta é mv ao quadrado dividido por 2. Tá? Força centrípeta... Opa, não é por 2, é por R. Peraí, deixa eu corrigir isso aqui. É mv ao quadrado dividido por R. Isso. Força centrípeta. Perfeito. E, bem, o que é o M, gente? Alguém sabe me dizer o que é o M? M. É a massa? Perfeito. M é a massa. O que é esse V aqui? Volume? Não. A gente está falando de movimento Velocidade, do corpo. velocidade. Isso, show. Velocidade. Esse A é a aceleração e esse R. Alguém sabe me dizer? Que pode ser? É o raio? Isso mesmo. V, velocidade. Eu não coloquei aqui que o R é o raio. Tá? Mas o R vai ser o raio dessa circunferência que o corpo vai fazer. Tá? A força resultante, no final, ó, essa força que eu vou marcar aqui, essa é uma soma da tangencial e da centrípeta. Mas como esses caras são vetores, soma de vetor que está 90 graus ali assim, na verdade, Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Ó, vou desenhar a hipotenusa aqui. A hipotenusa é esse. Então, o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado do cateto 1 e do cateto 2. Tá? Então, no final das contas, isso vira um Pitágoras. Mas o foco dos vestibulares vai ser sempre esse. Eu tenho que saber essa formulinha aqui e eu tenho que descobrir essa força centrípeta é quem? É o atrito? É a tração? É o peso? É a normal? Pode ser um monte de coisa, pode ser uma mistura deles. Tá? Então, essa parte vai ser a parte mais difícil. E mv ao quadrado sobre R, a fórmula da força centrípeta. Tá? Deixa eu... Agora, vamos lá. Então, eu já falei isso para vocês. Ó. Qual força atua como força centrípeta? Pode ser qualquer força. Pode ser peso, normal, atrito, a força elástica, ou então, olha só, uma união de várias dessas forças. Aí você fala, professor, mas espera aí, então pode ser várias forças atuando como força centrípeta? Sim. E pode ter algumas que vão ajudar e pode ter algumas que vão atrapalhar. A dica que eu dou para vocês é a seguinte, né? Ó, quando a gente fala... Olá, Miriam, boa noite. Quando a gente fala em uma força centrípeta, você está pensando num objeto... Peraí, nossa senhora. Um objeto que está fazendo a curva. Não. Está horrível isso, peraí. Ok. Um objeto que está fazendo a curva. Tá? Imagine que o centro está aqui, né, dessa curva, e imagine que eu tenho, o objeto está nesse ponto. Eu não sei o que está acontecendo com ele por enquanto, mas eu vou dar alguns exemplos. Ó, essa eu vou chamar de F1. F1 está assim, F2 está assim, e F3 está assim. Pessoal,
toda força que tiver apontando para o centro da circunferência faz parte da centrípeta. Então, F1 faz parte da centrípeta? E aí? Faz. Sim, Faz. E o F2? também. Também. E o F3? Não. Não, não. O F3, ele não ajuda ele a fazer a curva, mas é o contrário. Ele está tão alinhado com o centro, mas está para fora, que ao invés dele ajudar, ele vai o quê? Atrapalhar? Atrapalhar. Tá? E daí vem a próxima linha que eu vou colocar aqui para vocês. Quer ver? Ó? Que como que a gente acha essas forças? Quando eu tenho uma união delas, ó, a força que estiver para o centro da circunferência ajuda, então positivo. E a que estiver contrária ao centro, o quê? Atrapalha. Logo, o F3 eu colocaria como? Se o F1 e o F2 vão ser positivos, o F3 vai ser Negativo. negativo. Exato. Simples assim. Ah, eu olho para as forças que estão apontando para o centro e elas vão ser positivas. E as que estiverem opostas ao centro vão ser negativas. Tá bom? E isso pode ser peso, pode ser tração, pode ser um monte de coisa. Ó, vamos supor que eu tenho uma bolinha nesse ponto. Essa bolinha, ela tá vindo para cá com uma certa velocidade, tá? E daí eu pergunto para vocês, quais são as forças que vocês sabem que tem nessa bolinha nesse momento? E aí? Qual que sempre existe porque a gente está no planeta Terra? É, gravidade? Exato. Então a força peso. E a peso está sempre apontando para o centro da circunferência, para o centro do planeta, que nesse caso vai ser para baixo. Até aqui, tudo bem? Aham. Ok. Tem mais uma força. Essa bolinha está tocando o chão. E o chão está fazendo nela uma força que a gente chama de normal. E essa normal está apontando para onde? Pra cima. Para cima. Perfeito. E daí eu pergunto para você, tem alguma aqui que está ajudando essa bolinha a fazer a curva? Quem? Atrito. Não, não, não tem atrito. Desconsidera o atrito. Imagine que essa bolinha está rolando daqui, ó, está vindo para cá e vai nessa direção. Ó, aqui é o centro da circunferência, né? Se eu continuasse essa circunferência, aquele ponto ali embaixo vermelho é o centro dela, né? Essa força-peso está apontando para o centro ou para fora? Para o centro. Para o centro. Então, ela ajuda. Ó, a força que estiver para o centro, ela ajuda. E daí eu pergunto para vocês, e essa força normal aqui, ela está apontando para o centro ou para fora? Para fora. E ela, qualquer força que aponta para fora, vai ajudar ou vai atrapalhar? Atrapalhar. Atrapalhar. E atrapalhar eu coloco mais ou menos? Menos. Menos. Então, o P é mais e o Fn vai ser negativo, porque ela está para fora, está tentando atrapalhar o movimento circular dessa bolinha. Então, aqui, ó, a força centrípeta seria P menos a normal. Mais P, né, que eu não preciso colocar o mais aqui, menos a força normal que está atrapalhando. Tá? Eu sempre fico de olho em quem está atrapalhando, se existe alguém, porque esse cara que está atrapalhando vai ser negativo. Tá? Agora imagine, ó, vamos colocar uma outra situação aqui. Essa bolinha, ela está fazendo esse movimento aqui, ó. Ela desceu aqui, chegou nesse ponto, é esse ponto que a gente vai considerar, e daí depois ela vai subir aqui. Forças que atuam nessa bolinha, igual que a gente já viu aqui, né? Ó, eu tenho peso para baixo e normal para cima, né? Porque está oposta a essa superfície. Daí eu pergunto para vocês, quem está ajudando nesse caso? Qual das forças ajuda a A fazer? normal, né? Perfeito.
Isso mesmo. A normal, porque a normal ela está apontando para o centro. Ó. Se eu for marcar o centro da circunferência, seria aqui em cima. Ó, eu desenhar uma continuação da circunferência, o centro da circunferência é aqui. E a normal está apontando para lá. Então, a normal ajuda. Daí, e o peso, gente? O peso ajuda? Atrapalha. Atrapalha. Logo, o que eu coloco nele? Eu coloco ele positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Então, como que ficaria aqui? A força centrípeta é igual. Deixa eu pegar a caneta aqui. A força centrípeta vai ser igual a normal menos a força que está atrapalhando. Nesse caso aqui, é a força peso. Tá? Então, nesse caso, eu iria escrever, ó, aqui, eu poderia escrever assim, então a força centrípeta, né, que é mv ao quadrado sobre r, é igual a peso menos a força normal. Aqui eu colocaria mv ao quadrado sobre r, que é a fórmula da força centrípeta, é a normal menos a força peso. Aí daí daqui a gente normalmente, quando você escreve essa linha, que é assim, quando você descobriu qual força atua como centrípeta, daqui para resolver o exercício é um pulo, tá? A parte mais difícil é realmente escrever essa linha aqui, é achar qual força atua como força centrípeta. Essas linhas aqui são as mais complicadas. Daí você vai ter que olhar bem o desenho e lembrar do professor falando, ó, primeiro imagina o objeto fazendo uma curva. Qual força aponta para o centro? Essa é positiva. Qual força aponta para fora? Essa é negativa. Ponto final. Tá? Pode ter duas para o centro? Pode. Pode ter duas para fora? Pode. Mas as que estiverem para o centro são positivas. As que estiverem para fora vão ser negativas. Tá? Daí você fala, professor, mas e se tivesse uma força que não está nem para o centro, nem para fora? Sei lá, essa bolinha estava indo nessa direção, né? Daí você fala, tinha atrito, professor, o atrito está contra o movimento, tinha FAT. Ele vai entrar nessa história aqui? Não. Só entra quem tiver para fora e para dentro. Esse cara que está do lado, assim, ó, não entra. Tá? Poderia ter atrito aqui também, ó. Poderia ter FAT aqui. Ele vai entrar na força centrípeta? Não. Só entra quem tiver para o centro ou quem tiver contrário ao centro. Tá? Qualquer outra força, daí a gente não vai colocar ali na nossa continha da força centrípeta. É só quem está para o centro ou contra o centro. Tá? Eu vou colocar mais vários exemplos aqui, tá? Para a gente brincar bastante. Aliás, vou montar um desenho aqui para vocês. Ó, imagine que eu estou passando com um carro numa lombada, só que essa é uma lombada gigantesca. Aqui está o meu carro, tá? E quase uma montanha, né? Mas tudo bem. Ok, aqui está o meu carro. Falem aí para mim, quais são as forças que atuam no carro? Não tem atrito. Peso e normal, né? Peso normal. Peso apontando para cá, né? Porque é sempre no nosso sistema de referência para baixo, né? Porque aponta para o centro do planeta. E a normal aqui apontando para cima. E daí você olha esse desenho e fala, poxa, mas esse carrinho, ó, ele está fazendo uma curva. Você está vendo que ele está fazendo uma curva. Então, existe força centrípeta. Quem é a força centrípeta aqui? Como que eu escrevo ela? Vai ser quem mais quem, ou quem menos quem, ou todo mundo negativo, ou todo mundo positivo. P menos N. P menos N. Perfeito. O P está para o centro, então esse cara aqui é positivo, e a normal está para fora, então a normal é negativo, P menos N. E daí, daqui é só fazer. Então, mv ao quadrado sobre r, que é a fórmula da centrípeta, é P menos N. Tá? E daí substitui os valores que o exercício te deu. Ele vai te dar um monte de valores ali. Ó, agora vamos lá. Considere uma partícula realizando um movimento circular sem atrito. Pessoal, essa partícula está dentro do círculo. Tá? Ela está dentro do círculo, tipo um globo da morte. Sabe o globo da morte que o cara vai com a moto, assim, passa pelo teto e tudo mais? Então,
Mesma coisa. Eu tenho ela no ponto A. No ponto A, o peso está para baixo. E a normal? A normal no ponto A está para onde? Alguém sabe me dizer? Para baixo também. Show! Isso mesmo. Para baixo também. Daí você, que acabou de responder que a normal está para baixo, me fala aí. Como que eu escreveria a força centrípeta aqui? Seria quem com quem, mais, menos? E aí? A soma das duas forças. Exato. Porque as duas estão apontando para o centro. Sempre. Exato. Então, no ponto A, ó, a força centrípeta é P mais a força normal. Simples assim. Ah, professor, daí daqui é muito difícil? Não. É só colocar lá na força centrípeta mv ao quadrado sobre R e pronto. A gente resolve, tipo, 90% dos exercícios vão ser isso, tá? E vestibular adora trabalhar com força centrípeta, porque é a parte mais difícil, né? Porque é o final é o finalzinho das leis de Newton. Agora, ó, vamos supor que eu esteja aqui no ponto B. Alguém sabe me dizer quais são, não tem atrito, já deixei claro ali, quais são as duas forças que atuam no ponto B e para onde elas estão? E aí? Peso normal também? Peso normal também, Edilene, perfeito. E para onde está o peso? Para o centro, né? Opa, peso, o peso está para o lado? Sim. Para onde que aponta a gravidade? A gravidade pode apontar para o lado? Para Não, baixo. é de para baixo. Para baixo. A gravidade é sempre para baixo. E o peso, não importa o que esteja acontecendo com carinha, vai ser também sempre para baixo, tá bom? O peso, por ele depender, né, ó, ele é massa vezes o vetor gravidade, por ele depender da gravidade, se a gravidade está sempre para baixo, o peso também vai estar sempre aqui apontando para baixo, tá? Independente de onde tem parede, onde não tem. Então, peso aqui, ó, para baixo, e daí a pergunta mais difícil. E é normal, tá para onde? Tá para cima, né? Do Não. centro. Não, Perfeito, é isso mesmo. Ó, vou passar uma ideia aqui da normal para vocês. A normal, vamos repassar a ideia da normal. A normal é uma força que a superfície faz no objeto. A superfície está onde? Embaixo ou em cima desse objeto que eu desenhei? O chão a superfície está embaixo. está embaixo. Então, ela vai fazer uma força nesse objeto assim. Vou chamar de N, tá? Não vou colocar FN. Tudo bem? Para cima. Tranquilo? Agora, ó, vou desenhar de novo uma outra superfície. Agora está assim a superfície. E agora eu vou desenhar o meu bloquinho. A superfície, por ela estar aqui na diagonal, olha para onde ela faz a força normal. Para cá. Agora vamos desenhar outra superfície. Vou colocar aqui do lado. E daí eu pergunto para vocês, para onde vai estar a força normal aplicada dessa superfície para o bloquinho? Para a esquerda, né? Para a esquerda, perfeito. Ó, você viu? Aqui, ó, exatamente para a esquerda. Vamos colocar outro desenho maluco, ó. Aqui está a superfície. Olha onde está esse bloquinho. Para onde está a força normal aqui? Para baixo. Perfeito, para baixo. Então, você já identificou onde está normal. Eu sempre olho para a superfície, ó, a superfície está aqui, e ela vai estar da superfície para o bloco. Tá bom? Assim como aqui, ó, a superfície está aqui em cima, o bloquinho está aqui embaixo, então a força normal está para baixo, tá bom? Então eu sempre olho onde está a superfície para saber para onde ela está apontando normal. E daí eu pergunto para vocês, a força normal está ajudando a fazer a curva? Ela está apontando para o centro ou está atrapalhando? Ela está para fora? Na letra B. Ela está ajudando, né? Que ela é Aju positiva. Perfeito, isso mesmo. Ela é positiva. E daí a pergunta mais difícil. E o peso? Ele ajuda?
ele atrapalha ou ele é indiferente aqui no meu caso? Eu acho que atrapalha. Ó, para ajudar tem que estar apontando para o centro. O peso está apontando para o centro? Não. Não. Então ele não ajuda. Para atrapalhar, ele tem que estar apontando para fora. Ele está apontando para cá? Ah, não. Não. Então ele também não atrapalha. Ou seja, ele aqui não está nem para o centro, nem para fora. Ou seja, ele aqui é indiferente. Isso significa que eu posso fingir que ele nem existe naquele caso ali. Porque não é ele que faz a curva. A única pessoa que faz a curva e só está ajudando é Fn. Então, no ponto B, a força centrípeta é só a força normal. Porque o peso não ajuda nem atrapalha. Tudo bem? Ó, força que está apontando para o centro, ajuda, positivo. Força que está apontando para fora, atrapalha, negativo. E a força que não é nem para o centro nem para fora, não coloco. Tá? Porque não faz nada. Não, esse cara não faz a curva. Esse peso aqui, na letra B, ele não ajuda a fazer a curva nenhuma. Tá? Agora, ponto C. Vamos lá, Edilene. Quais são as forças que atuam no ponto C? A peso e a Peso. normal. Para onde está o peso, Edilene? Tá para fora. Para fora? Sim, tudo bem. Para baixo ali, né? É para baixo. Perfeito. Show. Não, é para fora também, tá certo. Para onde está normal, Edilene? Fala aí para mim. Tá para o centro. Para o centro, perfeito, porque a normal, ó, tá, se a superfície, o chão, né, tá aqui, a normal tá para cima. Opa, daí eu tenho duas forças aí. Uma tá apontando para o centro, outra para fora. Então, como que você colocaria a força centrípeta aqui? Como que ficaria essas forças? FSP, FSP igual a N menos P. N menos P. Perfeito. A força centrípeta é a normal menos o peso. Certinho. Show. Isso mesmo. Último, hein? Ponto D. Força. Agora eu vou falar as forças que atuam. Ó, peso, sempre para baixo. Normal, nesse caso aqui, ó, se a parede está do lado esquerdo, a normal está para o lado direito. E daí eu pergunto, o peso ajuda? Não, Não. E atrapalha? também não. Também não. Então ele não vai entrar na minha conta. Só vai entrar a força normal, que está ali, ó, apontando exatamente para o centro. Então ela está ajudando. Nesse caso aqui, eu colocaria força centrípeta igual a força normal. Notem que é igual aqui, ó, no ponto B e no ponto D, porque nos dois casos o peso não faz nada. Ele não faz a curva. A única força que faz a curva nesses pontos aqui, exatamente nesses pontos, é a nossa força normal. Tá? Tudo bem? Está um pouco menos difícil, vamos dizer assim, achar essas forças. Opa, desculpa. Tá de boa, professor. Tá, ok. Ó, esse exemplo aqui eu já fiz, né? Que foi o do carrinho passando pela lombada, lembra? Eu coloquei daí o peso apontando para baixo, né? Porque peso sempre está apontando para baixo. A normal apontando para cima e daí a força centrípeta era peso menos a normal, porque ó, o peso tá para o centro da circunferência e a normal tá para fora do centro. Então fica mais P menos a força normal, tá? Deixa eu ver se tem algum outro exemplo que eu tenha colocado. Não, não tem. Vamos para a revisão. Agora eu coloquei fiz uma revisão mais enxuta, tá? Colocando só as fórmulas principais que a gente vai usar, que na outra tinha bastante teoria. Então, segundo a lei de Newton, o famoso força, meu amor, força resultante é massa vezes aceleração. Peso é mg, peso, massa, gravidade. E eu já falei para vocês, ó, gente, nem pensem na fórmula peso como uma fórmula. Se eu falo para você, a massa é de 5 quilogramas, vezes 10, peso é 50 newton. Tá? Falo para vocês, a massa é de 3 quilogramas, vezes 10, peso 30. Tá? Pensa rápido nisso, porque a gravidade na Terra, gravidade da Terra
é 10, aproximadamente, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente acelera esse processo e nem pensa como uma forma, pega o número, multiplica por 10, você tem o peso daquele objeto. Ó, a minha massa é 84 quilogramas. Qual é o meu peso? Rápido. 840. 840 newtons, tá? Rapidinho, pá, vezes 10, você tem o peso de qualquer objeto, tá? Porque o exercício vai ser na Terra. E normal, eu não tenho fórmula para ela, mas ó, a superfície faz a força normal no corpo e ela está sempre 90 graus e oposta à superfície. Força elástica é Kx, um K é a constante elástica, X é a deformação. Agora, atrito. Fat de destaque é μ vezes a normal, fat dinâmico é μ vezes a normal. Esse μ é uma letra grega, né? É um U bem desenhado, é o coeficiente de atrito, e o N é a força normal. Plano inclinado, eu tenho PT, que é P seno θ, e eu falei para vocês, grava só esse cara aqui. Se você sabe o PT, que é P seno, o PN vai ser P cosseno, tá? E se eu tiver atrito, o atrito vai ser μ vezes PN, ou seja, P cosseno. Isso porque PN igual à força normal. Agora, a componente da resultante. A força resultante final é a tangencial e as centrípetas. Como são vetores, eu uso Pitágoras aqui. E a fórmula da força tangencial é força, meu amor, que é essa daqui, ó. É a segunda lei. Ela causava uma aceleração do corpo. Então, é a mesma, só estou dando nome para ela. E quem é importante nessa aula é esse cara. Força centrípeta, mv² sobre R. E qual é o grande problema? Nem é tanto usar essa formulinha aqui. É saber, essa força centrípeta é quem? É peso mais normal? É peso menos normal? Ou é normal menos peso? Ou normal mais peso? Ou é atrito? Ou é força elástica? Ou tração? Tá? Então, é descobrir quem que esse carinha aqui, qual força faz esse objeto fazer o movimento circular. Tá? Já lembrem desse exemplo que eu dei para vocês. Um carro faz a curva por causa do... Por causa do... E aí, gente? O carro faz a curva por causa do Atrito? atrito, isso mesmo. Então, quem faz o carro fazer a curva é o atrito. Então, o atrito é a força centrípeta. É esse FCP aqui, tá? Gravem isso, que é uma dica boa, porque é difícil visualizar esse atrito, tá? Fazendo o movimento circular do carro, mas se não tivesse atrito, eu ia virar o volante, o carro não ia virar, ele ia em linha reta. Então, o atrito está fazendo o carro virar. Ou seja, o atrito é a força que faz o carro virar, é a força centrípeta. Massa, aceleração, velocidade. Bem, vamos lá, vamos para exercício. E um carro de automobilismo se desloca com velocidade constante por uma pista de corrida plana. A figura abaixo representa a pista vista de cima, destacando os 4 trechos AB, BC, CD e DE. Então, aqui AB é uma reta, CD também é uma reta, o trecho BC e o trecho DE são curvas. Pessoal, para ter curva, significa que existe uma força centrípeta, uma força que faz o carro fazer a curva, ok? A força resultante que atua sobre o carro não é nula nos seguintes trechos. E aí, quem sabe a resposta? Digam para mim. Onde que a força resultante não é nula? Ó, a velocidade do carro é constante. Então, o valor da velocidade não muda. Mas, nesse trecho aqui e nesse trecho aqui, ele faz curva. Se o carro faz uma curva, é porque existe
uma força, uma ou várias. E essa força vai ser a força centrípeta. Tá? Então, o trecho BC e o trecho DE, BC e DE, aqui, a força não é nula. Porque se fosse nula, esse carro não ia fazer a curva, ele ia em linha reta. Tá? Então, como a velocidade tem módulo constante. Peraí, estou brigando com o mouse aqui. Como a velocidade tem módulo constante, o movimento é uniforme e a força resultante será nula apenas nos trechos AB e CD. Nos trechos curvos, BC e DE, a força resultante será a força centrípeta. Para ele fazer curva, tem que existir força. Se não existir força, nenhum objeto vai fazer uma curva. Tá? Então, tem que ter uma força causando a curvatura desse movimento do corpo. Tá? Então, alternativa certa, letra B, esse é um exercício da UERJ, ó, de 2019. E vamos lá. Não teve conta nenhuma, foi só teórico. Vamos para o exercício número 2, que tem mais continha. Considere a Terra como sendo uma esfera homogênea de raio R e isenta de atmosfera. Se do alto da montanha mais alta do planeta um corpo for lançado horizontalmente com módulo V0 adequado, ele pode se transformar em um satélite rasante da Terra com movimento uniforme. A gravidade vale 10, o raio da Terra 6,4 10 a sexta. Determine o valor dessa velocidade, que é chamado de velocidade de satelização ou velocidade cósmica primeira. E está em quilômetros por segundo, em uma velocidade estranha, porque a gente normalmente usa ou metros por segundo ou quilômetros por hora. Tá? Ele está usando uma unidade diferente aqui. Pessoal, vou montar o desenho aqui para vocês. Ó. Primeiro, aqui eu tenho a Terra girando e eu subo numa montanha, pego uma pedrinha e lanço ela. E ela vai ficar girando. Se ela está girando, existe uma força. Que força é? Centrípeta. Centrípeta, que é a força que faz essa pedrinha girar. Porque se ela gira, é porque tem força centrípeta. Agora, o que eu tinha falado para vocês? A coisa mais difícil é descobrir qual força atua como força centrípeta. E daí eu pergunto, alguém sabe me dizer que força que existe aqui? A gravidade. Perfeito, isso mesmo. A força centrípeta é o peso, gente. Se eu for desenhar aqui, vamos ver se eu consigo parar esse objeto. Não vou conseguir parar. Ó, quase. A força peso está aqui, ó, apontando para o centro. Aí você fala, aí em cima estava aí, professor, e em outra posição? Outra posição também está, ó. Se eu for, deixa eu tentar parar lá embaixo. Ó, aqui a força peso está apontando para o centro do planeta. Olhem como a força peso ela está sempre apontando para o centro. Ó, força peso apontando para o centro. Então, em qualquer momento, se eu parar aqui também, a força peso está apontando para o centro. Então, fica fácil visualizar que o peso, é a força centrípeta. Todo mundo consegue enxergar que o peso está sempre apontando para o centro do planeta? Sim. Ok. Sim. Então, daí aqui, ó, você escreveu, essa é a coisa mais difícil. Qual é a força que atua como centrípeta? No caso, é só o peso, porque esse objeto está voando, não tem atrito, porque não tem ar, não tem normal, porque ele não está encostando em nenhuma superfície, não tem mola, não tem nada, só tem a força, só tem gravidade no local, então só tem a força peso. Fórmula da força centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Fórmula da força peso, mg. Olha que legal aqui, a primeira coisa que eu faço, antes de colocar número, é cortar. Massa com massa. Deixa eu colocar uma letrinha menor. Ó, corta esse cara aqui com esse aqui. E daí eu pergunto para vocês, o exercício, ele me deu o valor do raio? Sim. Deu. Então, ó, ele me deu isso. Ele me deu o valor da gravidade?
Sim. Deu isso aqui. E ele está pedindo velocidade. Concorda que ele me deu tudo menos o que ele está pedindo? Acabou o exercício. Agora, a física já era. A física já foi. É só substituir o valor de R, o valor de G e achar o valor dessa velocidade aqui. Agora é puramente matemática, não tem absolutamente mais nada de física. Tá? E, ó, vamos cortar as massas. A primeira coisa que eu faço antes de substituir os valores é passar o R para lá. Quem quiser substituir agora já pode. Tá? Eu normalmente jogo tudo para o lado e daí depois eu substituo, mas daí fica a seu critério. Ó, esse V ao quadrado é RG, então eu posso falar que V é raiz de RG. Tá? Passei, tirei raiz dos dois lados, some esse quadrado aqui. Né? O R é 6,4, 10 a sexta, que ele deu, ó, R. E o G vale 10. Eu até vou pintar aqui. Ó, o R é isso aqui, que eu coloquei. E o G está aqui, que vale 10. Então, é RG. Tá? 6,4 vezes 10 dá 64. Desculpa, gente. 64 vezes 10 a sexta. Raiz de 64 é 8. Raiz de 10 a sexta é quanto? Como é que se faz essa conta mesmo, professor? Ok, ó. Você diminui, né? Não, é o seguinte, ó. De 64 tudo bem? Raiz de 64 é 8? Sim, 8. Ok. Aqui, 10 a sexta, a dica que eu sempre dou para os alunos é o seguinte, tenta quebrar ele em dois. Tipo, 10 a sexta, eu poderia escrever assim. Concordo? 10 a Sim. terceira vezes 10 a terceira é 10 a sexta. Então, aqui eu tenho 2 10 a terceira, ou seja, raiz de 10 a sexta é 10 a terceira, tá? Aham. Tudo bem? Então, é essa a conta que você faz. Exemplo, você fala, você vê que tem uma raiz de 10 elevado a 26. Quebra isso aqui em dois, vê se você consegue. Daria quanto? 13. 13. Então, raiz de 10 a 26 é 10 a 13, tá? Tenta Sim, que... porque você mantém o 10 e somos expoentes. Isso, exato. Isso mesmo. Que Ah, 10 tá. a 13 vezes 10 a 13, eu somo os expoentes, seria 10 a 26. Tá? Isso mesmo. Então, aqui, ó, eu posso Perfeito. quebrar em 2 10 a terceira, e daí eu consigo tirar ele. Então, vai ficar 8 vezes 10 a terceira. O meu problema aqui é que está em metros, né? Ó, metros por segundo. Mas daí é só olhar para as alternativas, gente, a gente já consegue achar qual é, né? É letra... Que letra é? C. Letra C. Ó, 8.000 metros é 8 quilômetros, né? 8.000 metros por segundo, tá? Então, por isso que a letra C, 8.000 metros, 8 quilômetros. Só lembrar quanto que tem 1 quilômetro em metros. 8 quilômetros por segundo, letra C. Como eu falei, a parte muito difícil é essa aqui. Eu aconselho o aluno, num exercício que vê que tem um movimento circular de um objeto, se você tiver 3 minutos para fazer essa questão, que você gaste 2 só para escrever essa linha. Porque é a parte mais difícil. É a parte onde, se você errou, já era. Você pode fazer um milagre, não vai conseguir. Tá? Já era. Então, se você não marcou qual é a força que faz o movimento circular direitinho, aquela primeira linha ali, já era. Você não consegue resolver mais, tá? Não vai conseguir salvar. Então, use bastante do tempo se certificando de que só existe a força-peso. E daí você marca ela em várias posições e fala, putz, ela está sempre para o centro. Então a força-peso é a força centrípeta. E daí daqui você começa. Mas se tiver que gastar tempo aqui nessa questão, gasta nessa primeira linha, porque é difícil mesmo. Tá? É sempre difícil enxergar. Depois que você faz muitos exercícios, acaba ficando um pouquinho mais fácil. Mas enquanto não fizer bastante exercício disso daqui, complica bastante, tá? Então tem que fazer muita coisa mesmo, tá bom? E... Terceiro,
Ah, isso é legal. Ó, o Globo da Morte que eu tinha comentado com vocês. O Globo da Morte é um espetáculo circense em que uma moto descreve uma circunferência em um plano vertical, no interior de um globo oco de raio R e feito de metal vazado. Considere, desculpa, considere a aceleração da gravidade de módulo G e despreze o efeito do ar. Para conseguir fazer o looping sem perder o contato com a pista, a velocidade escalar mínima no ponto mais alto da trajetória é dada por... Bem, depois eu vou comentar algo sobre esse item que ele fala da velocidade escalar mínima, tá? Porque isso daqui é importante, é um item importante. Daqui a pouco a gente discute sobre ela. Mas o primeiro tem que achar qual força faz o movimento circular. E eu vou precisar da ajuda de vocês. Aqui está o meu globo da morte. Essa é a minha moto. E daí eu pergunto, para onde estão as forças? E aí, digam para mim. Todas para baixo. E todas são quem? A gravidade e a normal. Perfeito. Então eu tenho o peso para baixo e eu tenho a força normal para baixo. Se eu fosse escrever a força centrípeta como que ficaria então, Caio? N mais P. Perfeito. N mais P. Show. Caio, essa é a parte mais difícil, hein? Isso daqui é a coisa mais difícil no movimento de força centrípeta, de movimento circular de um corpo, tá? Isso é complicadíssimo. Então, se você está afiado assim, show, hein? Parabéns, tá? Show de bola. Então, a gente pode escrever que a força centrípeta é peso mais a normal. Simples assim. Só tem um problema. Deixa eu voltar um pouquinho o slide e deixar o círculo completo. Por quê? O que acontece? Imagine que eu estou na moto, né? Ó, eu vim dessa direção, subi, né? Estou aqui, tá bom? Estou com as perninhas aqui, braço segurando, braço é gigantesco. Eu estou aqui, ó, sorridente, né? No globo da morte, desafiando a morte. E estou fazendo esse movimento aqui, tá? Todo mundo consegue enxergar o Dalarme aí na moto, girando no globo da morte, que nem um maluco, para ensinar vocês física? Se eu chegar, se eu chegar muito rápido, mas muito, uma velocidade muito alta mesmo, com certeza eu vou conseguir fazer esse giro. Concordam comigo? Imagine o Dalarme muito rápido e vai. Tá? Daí o Dalarme fala, mas não tem emoção isso, né? Eu estou muito rápido, está muito fácil. Daí eu venho um pouquinho mais devagar. Eu venho um pouco mais devagar, mas mesmo assim, consegui. Tá? Não morri, não caí de cabeça nem nada, beleza. Eu falar, vamos um pouquinho mais de emoção, né? Vamos chegar na velocidade mínima possível. A velocidade mínima possível, gente, eu estou chegando tão lento aqui que na hora que eu chego aqui no ponto mais alto, ao invés de fazer o movimento circular bonitinho, não, eu faço quase que isso aqui, ó. E pau, e caio de cabeça aqui no globo da morte. Então, a velocidade mínima é quando eu praticamente não consigo fazer a curva lá no ponto mais alto, porque o ponto mais alto é o ponto problemático, né? E eu acabo caindo direto para cá. E daí eu pergunto, se eu estou praticamente caindo, eu vou deixar de tocar no teto. E se eu deixar de tocar no teto, qual dessas forças vai deixar de existir? Anormal. Anormal. Então, para esse cara aqui, ó, para a velocidade escalar mínima, ou seja, aquele momento onde eu praticamente não vou conseguir passar pelo globo da morte, essa normal não vai existir, porque eu estou quase que não tocando com as rodas no teto, tá? Então, ó, Então, para essa força existir, a aceleração vai ter que ser mais grande? a minha velocidade tinha que ser maior do que a do exercício, tá? Do que a do exercício. Para Ou ter seja, essa para ter a força. normal, eu vou ter que ter uma força muito grande, né? Para que a roda da moto toque Exato, na exato. superfície. Se eu chego com a moto muito rápido, você consegue mentalmente visualizar que eu vou tocar o teto e vou passar. Se eu chego com a velocidade lenta, eu vou chegar lá no teto e caio. Então, para eu ter a normal, eu tenho que estar com uma velocidade razoável
e vai passar pelo teto. Se essa velocidade for muito pequena, eu não vou passar pelo teto. Tá? E daí é o momento Deixa eu em que... perguntar. Oi. Esse é o mesmo conceito que, por exemplo, quando a máquina de lavar vai centrifugar, a roupa fica grudada na parede Isso, do exato. tambor? Isso mesmo. Você não tem, você está falando daquela roupa de lavar que você abre por cima ou que abre pela frente? Por cima. Ok, então você está vendo a roupa girando ali, elas ficam todas esmagadas, não ficam? Sim. Imagine a mesma coisa com aquela máquina que abre de frente. A máquina que abre de frente, o tambor está assim. E na hora que a roupa gira, a roupa vai passar pelo teto. Ela fica girando assim, né? Daí, né? O do tambor você vê ela girando aqui por cima. Agora aquela que abre de frente, você vê aqui, ó, a roupa fazendo isso. E é o mesmo conceito, tá? Mesma ideia. E daí, se tem alta velocidade, passa por cima. Tá? Se não tiver alta velocidade, vai tentar passar por cima e, puf, e vai cair. Não vai conseguir passar por cima. Tá? Então, para a velocidade mínima, como a gente comentou, a normal vale 0. Tá? Mais uma vez, gente, o que significa ser essa velocidade mínima? Eu estou chegando com uma velocidade tão pequena aqui que essa moto ela não vai fazer a curva e ela vai praticamente despencar aqui. E para ela despencar, a minha força normal ela vai ser 0. Tá? Então, daí, ó, a força centrípeta vai ficar mais fácil. É igual ao peso. E a gente acabou de resolver uma força centrípeta que é igual ao peso, não resolveu? Idêntico. Aquela mesma, ó. mv quadrado sobre r igual a mg, né, que é igual ao peso. Corta o m com m e a velocidade ao quadrado é igual a raiz de rg. Tá? E acabou o exercício. Ele não deu valor, era só para a gente chegar na formulinha em questão. Tá? E aí, tudo bem? Conceitualmente falando, essa questão é difícil pra caramba, tá? Porque envolve você achar quais forças estão apontando para o centro, escrever isso aqui e daí depois entender isso aqui, ó. A menor velocidade possível para que consiga dar a volta é quando eu praticamente não toco no teto, quando eu estou passando lá no ponto mais alto. Então a minha roda está praticamente descolando do teto e daí se ela descola do teto significa que essa normal ela vai a 0, ela vira 0 e daí fica mais fácil o exercício, né? Porque daí fica só isso, ó. Daquilo que eu escrevi na primeira linha, ó, virou força centrípeta era P mais N, virou só P. Tá? Pessoal, dúvida? Dúvida? Não. Não? Tá. Vou deixar... Vocês... Tem alguém tirando print aí ou não? Eu vou deixar um exercício resolvido aqui, quem quiser tirar print. Ó. Ah, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse cara aqui lá no Classroom. Esse exercício no Classroom para vocês tentarem resolver e daí a gente resolve na próxima semana. Pode ser? Tá bom, Pode. professor. Ok. Então, gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela disposição e a gente se vê semana que vem, tá bom? Um abração a todos. Obrigada, professor. Obrigado Boa a noite. vocês. Boa noite.